Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Prepare seu papel, prepare sua caneta aí, para a gente dar continuidade. A gente vai estudar agora Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eu demorei um pouco aí para postar, irmãos, devido à correria do dia a dia. Mas nós estamos aqui, firme e forte. Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 8, diz assim: Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: Tenham compaixão desta multidão, já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Irmãos, Marcos capítulo 1, primeira coisa que a gente vê aqui e que eu destaco é que Jesus chama os seus discípulos para suprir a necessidade das multidões ou da multidão. Nesse caso aqui, era a necessidade de alimento. Então nós, como os discípulos de Jesus, o Senhor ele nos chama para suprir a necessidade da multidão, seja ela de alimento, seja ela espiritual ou emocional, mas o Senhor ele nos chama. Outra coisa importante que eu destaco aqui é no verso 2, ele diz: Eu tenho compaixão da multidão. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, no verso 5, ele diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia nos orienta a sentirmos igual Jesus sente, a termos esse mesmo sentimento de compaixão pelas multidões. É a primeira coisa que eu destaco aqui. Na continuação ele diz: Se eu vos enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: Onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Olha aqui. Então, Jesus ele chama os seus discípulos, que somos eu e você, com um objetivo. E que objetivo é esse? Suprir a necessidade de uma multidão. Só que, como nós, muitas vezes, esse discípulo aqui ele também deu uma desculpa. Ele diz: onde nesse lugar desabitado a gente vai encontrar nesse lugar desabitado a gente vai arranjar pão para essa multidão? Muitas vezes nós também nos utilizamos dessas desculpas. Ah, Senhor, mas o que é que eu faço? Ah, Senhor, mas a minha vida, sabe? A minha vida está toda bagunçada, como é que eu vou ajudar alguém? A minha vida, o meu casamento, a minha vida financeira está toda bagunçada, como é que eu vou ajudar alguém? E o que é que o Senhor nos responde? Escute, ele diz aqui, ó, verso 5: Indagou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. O que significa isso? Isso aqui significa uma referência a Gênesis capítulo 2, verso 2, que diz que o Senhor ele fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. A gente sabe muito bem e vê em outras passagens que Deus ele não necessita de descansar. O salmista vai dizer que Deus ele não dorme e nem tosqueneja. Então ele não tem necessidade de descansar. E por qual motivo a gente fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou? Em outras palavras, ele estava dizendo o quê? Tudo o que eu fiz é perfeito. É uma referência de perfeição ao número 7. Irmãos, entenda que tudo que está na Bíblia, todas as coisas que estão na Bíblia, nada está de forma aleatória, nada está de forma, sabe, solta, sem sentido, não. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E nesse aqui,
é uma referência de perfeição. Mas quando a Bíblia fala a respeito de perfeição, no que diz respeito a nós, não é perfeição de não ter defeito. A perfeição que a Bíblia fala a respeito de nós é no sentido de ser suficiente, nesse sentido aqui, é de ser suficiente ou completo. Entende? Suficiente ou completo. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quantos pães vocês têm? Ele responde, 7. E por que o número 7? Porque nesse sentido era o quê? Suficiente. O que é que o Senhor nos diz aqui? O que é que a gente aprende? Que as nossas experiências, aquilo que a gente tem aprendido com o Senhor até o dia de hoje, tem sido suficiente. Escute o que eu estou lhe falando. Aquilo que você vivenciou até hoje, suas experiências, as lutas que você venceu ou vem vivenciando, você precisa enxergar que isso é suficiente. Você precisa olhar para isso, sabe? Olhar para as suas fraquezas e torná-las a sua força. Você olhe para as suas fraquezas e torne suas fraquezas forças em Cristo Jesus. Porque o Senhor está nos dizendo hoje que aquilo que a gente já tem é suficiente. O problema é que muitas vezes a gente tem o pensamento errado que para fazer algo no reino de Deus, a obra de Deus, ela depende da gente e ela não depende nada da gente. Ela depende apenas do Espírito Santo de Deus. É o Senhor que faz a obra. Então, eu não sei qual momento é esse da sua vida. Talvez seja um momento confuso, um momento de indecisão, sabe? Um momento onde as coisas estão meio turbulentas. Mas o Senhor, Ele fala para você nesse momento. Aquilo que você tem já é suficiente para você saciar a fome, para você suprir a necessidade dessa multidão. A continuação ele diz assim: Ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem a multidão, e assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Olha aqui, ó. A intenção do Senhor, irmãos, a intenção do Senhor é que a gente seja instrumento na vida das pessoas para que a gente venha suprir a necessidade delas. Sabe qual é a grande questão? É que muitas pessoas, meus irmãos, muitas vezes nós estamos na posição de quê? De multidão. Muitas vezes nós fazemos parte da multidão. Mas o Senhor, Ele nos chama para sair desse lugar de multidão e entrarmos, sabe, no lugar de discípulo. O problema é que muitas pessoas, elas já se acostumaram tanto a estar nesse lugar de multidão, que elas não querem sair dali. Elas não querem sair dali de forma alguma. Mas o Senhor, Ele nos chama nesse momento. Saia do lugar de multidão. Venha para o lugar de discípulo. Sinta como Jesus. Seja instrumento de Deus para suprir a necessidade da multidão. A continuação diz assim, ó. Na multidão... parte B do verso 8. Diz assim, ó. E ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. O que isso significa? Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha que coisa interessante. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais além.
quer dizer, faz com sobra, muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Muito quer dizer completo, além, com sobra. Então, esse é o poder de Deus, segundo a fé que em nós opera, segundo o poder da fé que em nós opera. Então, nós precisamos sair desse lugar de multidão, de querer ser servido, e entrar no lugar de discípulo para servir. Irmãos, a gente vê pessoas, irmãos, que vêm para a igreja e não exercita o seu ministério, não cresce, não dá fruto, sabe? E fica nesse lugar de multidão, esperando Deus, esperando Jesus fazer tudo por ela. Aí é que começa a acontecer o problema. Começa a luta no casamento, começa uma batalha financeira, começa uma batalha na família e a pessoa não entende. Não entende que é Jesus falando, sai daí, sai da multidão. A multidão é pra gente rasa, é pra gente superficial, é pra gente imatura na fé, não é pra ti. Já tá na hora de se posicionar como discípulo. Pra quê? Para o Senhor fazer muito mais além daquilo que você pede ou do que você pensa. É isso que o Senhor quer fazer. O desejo do Senhor é esse. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Irmãos, a provisão, ela só vem por causa de uma visão. Pastor, eu não entendi nada que o senhor falou, mas eu vou explicar. A provisão, ela só vem por causa de uma visão. A provisão, ela é o trilho, aliás, a visão, ela é o trilho da provisão. A visão, ela é o trilho da provisão. Quer dizer, se você que é cristão, você não sair desse lugar de multidão, você não tiver uma visão do seu ministério, daquilo que você pode contribuir no reino de Deus, sabe? Como pessoa, as experiências que você vivenciou. Às vezes você é uma mulher que teve lutas no seu casamento e você vem vencendo a cada dia, sabe? Vem vencendo a cada dia, vem tendo experiência a cada dia. Você é um homem que teve lutas no teu casamento também e está de pé. Só que o que acontece? Muitas vezes, ao invés de você usar essa experiência para compartilhar com outros, você se encolhe. Você entra no lugar de vítima. Não. Você passou por uma experiência ruim, por algo difícil, ainda está de pé. O Senhor te manteve de pé. Você ainda continua fiel a Deus. Usa essa tua experiência em favor da multidão. Tem muitas pessoas que estão esperando você se levantar e entrar no lugar de discípulo. Sair desse lugar de querer ser servido e servir. É isso que o Senhor fala conosco. E muitas vezes você não entende por que a tua vida financeira está amarrada. Porque você não tem visão. Você não tem visão de reino. Se você não tiver visão de reino, a provisão não chega. Você vai viver todo o tempo naquele aperto, naquela dificuldade. Irmãos, eu tenho visto a boa mão de Deus se manifestar e se mover em meu favor. Eu posso testemunhar para você. Tenho visto porque eu tenho manifestado uma visão, aquilo que o Senhor me deu. E o Senhor tem isso, não é só para mim, é para você também. Só que você precisa sair desse lugar, mais uma vez eu falo, de multidão. Saia desse lugar de multidão e entre para o lugar de ser discípulo de Jesus. Continuação diz assim: na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Vamos lá continuar. Diz assim: os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: Por que pede esta geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Olha aqui,
Irmãos, isso aqui está falando com a gente. A geração, sabe? Os milagres estão acontecendo. Deus está manifestando o seu poder. O Senhor está manifestando a sua graça e o povo ainda está querendo o sinal. Aí Jesus, ele fez o quê? Suspirou profundamente. Sabe aquele suspiro de impaciência? Aquele suspiro de impaciência, muitas vezes assim, que o Senhor está com a gente. A impaciência, sabe? A mediocridade espiritual, a pobreza espiritual é tanta, a falta de visão, a mentalidade carnal é tanta, que muitas vezes o Senhor está suspirando, sabe? De raiva, de impaciência com as nossas atitudes. Por quê? Porque o Senhor está se manifestando, a palavra de Deus está aqui, está tudo escrito, e as pessoas estão querendo sinal. Ah, Senhor, se for de Deus, ah, Senhor, sabe? Pedindo sinal. E o Senhor, ó, não, essa geração não vou manifestar sinal algum. Sabe? Saia desse lugar, querido. Saia desse lugar, meu irmão. Saia desse lugar de imaturidade espiritual, de ser um menino na fé. Saia desse lugar e entre para o lugar de discípulo. Entre nesse lugar de discípulo, comece, sabe, a manifestar a sua fé. Comece a querer mais de Deus, a se doar mais para Deus também. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães no barco, e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos, não vedes? E possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais, quando dividi 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000 homens, 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobra, recolheste do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: e então, ainda não compreendestes? Olha o que o Senhor fala com a gente. Hoje o Senhor está falando de maneira forte conosco, irmãos, através desse estudo, através da palavra dele. Olha o que aconteceu. Os discípulos pegaram o barco, né? Jesus entrou no barco depois que os fariseus pediram um sinal, entrou no barco e continuou, né, o seu caminho. Aí Jesus dá uma orientação para eles: guardai-vos dos fermentos dos fariseus. O que ele está dizendo? Fermento dos fariseus e de Herodes. Tome cuidado com a influência. Tome cuidado com a influência. É o que o Senhor está dizendo. Só que aí, eles começaram a conversar entre eles. Mas ele está falando isso, será por quê? Porque a gente trouxe só um pão? É porque não trouxemos pão? Aí Jesus, ele pergunta: por que vocês estão falando aí de pão? Vocês ainda não entenderam? O coração de vocês está petrificado? Lembrando que quando a Bíblia fala de coração, não é o órgão, não é o coração, é a mente. Jesus está dizendo: a mente de vocês está cauterizada, quer dizer, ela está parada, ela está estacionada, ela não se movimenta. A mente de vocês, ela não se movimenta. Ela não está progredindo, ela não está se desenvolvendo. A mente de vocês está parada. Aí ele diz: vocês têm olhos, mas não veem.
e tendo ouvido não escutais, aí Jesus traz, ele recorda do primeiro milagre que ele fez, da multiplicação dos pães, dos 5 pães e dos peixes. Ele diz, quantos pães, vocês se lembram, quantos cestos recolheram, quando eu dividi aqueles 5 pães e os peixes? Eles falaram, sim, quantos cestos? 12. E quantos cestos sobraram de agora? Dessa multiplicação que eu fiz agora, eles falaram 7. E Jesus mais uma vez pergunta, e vocês ainda não entenderam, não compreenderam? Irmãos, o que o Senhor está falando, irmão? Da nossa ignorância, irmão. Da nossa ignorância bíblica. O povo de Deus, irmão, é um povo que vem, que é religioso, que vem para a igreja, que senta no banco, mas não gosta de Bíblia, irmãos. É isso que o Senhor está falando aqui. A ignorância bíblica, irmão, deixa a nossa mente estacionada. São raros os irmãos que na sua casa pega na Bíblia, vai ler a Bíblia, vai meditar, sabe? Quando tem alguma questão, procura perguntar a opinião de Jesus, ou seja, procura se consultar na palavra de Deus, para ver o que a palavra de Deus diz. Infelizmente, a gente vê um povo que não gosta de Bíblia. E o que acontece com esse povo que não gosta de Bíblia? A mente fica estacionada. O profeta Isaías, no capítulo 5, no verso 3, vai dizer que o povo foi levado ao cativeiro por falta de entendimento. E os seus nobres morreram de sede, e sua multidão secou, e sua multidão morreu de fome. Olha aí, ó. A pessoa que não tem entendimento, o que é isso? Não tem consciência. Quando fala de entendimento, está falando de consciência. E quando fala de consciência, de entendimento, não é algo natural, é algo espiritual, é ter uma mente espiritual. E a pessoa que não tem uma mente espiritual, a pessoa tem as suas necessidades, sabe? Suas necessidades maximizadas. Suas necessidades, elas aumentam cada vez mais. No verso que eu citei para vocês, Isaías 5,13, ele fala de necessidade básica, de alimento e água. Mas aí você pode transferir para as outras áreas. É por isso, irmãos, que a vida de muitas pessoas, sabe? A vida de muitas pessoas, a pessoa, ela vive num cativeiro. Por isso que muitas pessoas estão cativas, porque não gosta de Bíblia, não desenvolve a sua mente, não desenvolve sua intimidade com o Senhor através da sua palavra. É uma pessoa rasa, é uma pessoa superficial, é um menino na fé. E o Senhor está falando conosco, irmãos. O Senhor está falando conosco. Está dizendo, olha, eu estou fazendo na vida de vocês e vocês não estão entendendo. Vocês não estão compreendendo, porque a mente de vocês está cauterizada. Irmãos, olha o Senhor falando conosco, irmãos. Olha o Senhor Jesus, ele falando com a gente aqui. Se isso, sabe, não te causa um incômodo, se isso não desperta, sabe, o teu interesse, não abre os teus olhos para a palavra de Deus, não abre os teus olhos para o que precisa ser feito, o que vai ser preciso acontecer? É necessário, irmãos. É necessário nós nos voltarmos para o Senhor. Na continuação diz aqui, ó. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogava-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem, lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Olha aqui, ó.
que eu falei agora há pouco para vocês. Irmãos, tudo que está na Bíblia, nada é por acaso, nada está de forma aleatória, nada está de forma solta, nada está colocado aqui de forma sem sentido. Olha a passagem que nós lemos, os versículos que nós lemos anteriormente. Jesus está falando de um povo de mente cauterizada. Os discípulos de mente cauterizada, de coração petrificado, que não compreendeu aquilo que ele está fazendo. E mais para frente, o que a história narra a respeito de um cego. Se você observar na Bíblia, irmãos, a Bíblia ela fala de dois tipos de cegueira. Essa que nós lemos nos olhos e a cegueira de entendimento. 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo vai dizer: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então aqui, por que tu acha que essa história está aqui? Que Jesus ele cura um cego, e aqui no verso 25, na parte B, diz: ele foi completamente restaurado e via tudo com clareza e podia discernir todas as coisas. Olha aí, ó. Irmãos, ver é com os olhos, enxergar é com a mente. Que nós, meus irmãos, não sejamos pessoas superficiais. Que o Senhor, Ele nos dê inteligência espiritual. Que o Senhor Jesus, nesse momento, irmãos, esteja curando muitas pessoas dessa cegueira de entendimento. Dessa cegueira espiritual que tem destruído, que tem atrasado, que tem amarrado a vida de muitas pessoas. Que o Senhor esteja te curando nesse momento, em nome de Jesus, irmãos. Amém? No verso 27 diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para os povoados das cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram: alguns comentam que és João Batista, outro Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgassem ao seu respeito. E você vê que uma história, ela vai se encaixando, complementando a outra. Depois que Jesus aqui, ele cura o cego, o que acontece? Ele começa a questionar a respeito da sua identidade, de quem ele era. Por quê? Porque quando o Senhor, irmão, quando o Espírito Santo de Deus, ele traz luz para o nosso entendimento, a gente começa a conhecer quem é Jesus nas nossas vidas. Por esse motivo aqui, está escrito isso. Vocês, os discípulos, que andam comigo, né? Vocês dizem que eu sou quem? Primeiro ele pergunta a respeito das pessoas, depois ele pergunta para os discípulos. E Pedro, a revelação do Espírito Santo que Pedro recebeu, diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E Jesus ele diz: por sua vez, recomendo que nada divulguem a seu respeito, nada divulgassem a respeito dele. Por quê? Porque chegaria o momento certo. Chegaria o momento certo, sabe, das pessoas saberem que Jesus era o Cristo. A continuação diz assim: então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém
deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, uma época como esta de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Então aqui a gente vê, irmãos, para a gente finalizar, sabe, a bipolaridade de Pedro, a bipolaridade espiritual de Pedro. Uma hora recebe uma revelação de Deus, outra hora, em outro momento, é instrumento de Satanás. A bipolaridade espiritual de Pedro, que a gente vê que muitas vezes acontece. Irmãos, muitas vezes as pessoas que não têm discernimento espiritual, ela acredita em tudo que é falado. Em tudo que é falado. Então, por esse motivo, nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Por esse motivo, a gente tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, para nós termos discernimento, para a gente não ser igual Pedro, para a gente não ter essa bipolaridade espiritual. Uma hora é usado por Deus e outra hora instrumento de Satanás para atrapalhar a obra de Deus. E Jesus, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos nós temos a nossa cruz, irmãos. E a nossa cruz é a nossa vontade, é o nosso eu, é a nossa natureza. E se a gente não olhar para isso e não matar, sabe? Não matar, é matar a natureza. Não matar a vontade pecaminosa. Essa vontade, ela vai nos dominar e ser o nosso Senhor. 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhe liberdade, mesmo sendo servo da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Então, se nós somos vencidos pela nossa natureza, pela nossa vontade, a nossa vontade é o nosso Senhor, e não Jesus. Na continuação ele diz: a importância da nossa alma. A sua alma é importante para o Senhor, irmãos. A alma de muitas pessoas é importante para o Senhor. E nós precisamos ser instrumentos de Deus para resgatar essas almas. Para resgatar essas almas. Para resgatar aquele que está perdido. E ele diz aqui que aquele que se envergonhar dos ensinamentos do Senhor, então o Senhor também não oferecerá honra para essa pessoa. Então, irmãos, que eu e você sejamos instrumentos de Deus. Que eu e você não nos envergonhemos. Que eu e você, a gente não venha se encolher diante desse mundo pecaminoso, corrupto, perverso, pervertido. Que eu e você sejamos instrumentos de Deus e tenhamos o prazer de um dia o Senhor nos dizer: entra para o gozo do teu Senhor. Que eu e você tenhamos essa honra para a glória do nome de Jesus. Amém? Vou orar nesse momento, irmãos. Aqui a gente encerra o capítulo 8. Amém? Pai, eu abençoo a cada um, Senhor. Cada inscrito, cada um que está visualizando, Senhor. Que teu Espírito Santo continue falando, Senhor. E fale de maneira mais clara aos nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor venha, que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha aperfeiçoar, Senhor, a boa obra. Venha transformar o nosso entendimento pela luz da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, não se esqueça, curta, se inscreva, compartilhe, faça suas anotações, se necessário for, mande sua pergunta, tá? E a gente vai estar aí respondendo na medida do possível, amém? Irmãos, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até mais.